Professor da Universidade de Exeter, no Reino Unido e autor de estudos sobre fake news e fact-checking, checagem de informações, Jason Reifler foi um dos palestrantes do 13 graus Celsius Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo promovido pela Abragi, que começou nesta quinta-feira, 28, e termina no sábado, 30, em São Paulo. Ao jornal O Estado de S. Paulo, ele disse que talvez haja um certo exagero em torno das fake news, e que devemos nos preocupar mais com a desinformação espalhada por políticos em época eleitoral. Abaixo os principais trechos da entrevista. No Brasil, muitos projetos de lei foram propostos no Congresso para combater as fake news. O senhor acha que é eficaz? Acho que toda vez que o governo começa a entrar na área de regulamentar ou restringir o discurso político, acendem alertas. Embora as notícias falsas sejam um problema, a capacidade do governo de usar de maneira errada o poder de regular as chamadas fake news é grande o suficiente para que eu não apoie automaticamente esse tipo de iniciativa. As mãos erradas é um poder que pode ser usado para restringir discurso legítimo, em vez de apenas impedir o discurso ilegítimo. Além disso, alguns puristas da liberdade de expressão podem dizer que até mesmo o discurso incorreto deve ser protegido. Recentemente, o presidente do TSE disse que pode anular as eleições se o resultado for influenciado por fake news. Estamos criando pânico ao dar importância demais às notícias falsas. De alguma forma, provavelmente estamos. Primeiro, seria muito difícil mostrar que as fake news tiveram impacto direto no resultado das eleições. Não seria impossível, mas difícil. E se estamos pensando em manter a democracia e as instituições, uma ameaça de cancelar as eleições é algo inerentemente problemático, particularmente em um país que não tem uma tradição democrática tão longa. Porque estamos exagerando. Tenho trabalhado com fake news desde as eleições de 2016 com meus parceiros Andy Glass e Brendan Young. Inicialmente, tínhamos o mesmo nível de pânico e preocupação que muitos outros tinham, mas, ao olhar mais cuidadosamente, podemos ver que as notícias falsas são uma parte relativamente pequena do consumo de notícias geral da maioria das pessoas. Estão muito concentradas em um segmento do eleitorado, com intenções de voto provavelmente bem estabelecidas. Não quero dizer que a desinformação não é um problema, mas o que vai ser muito mais problemático são as imprecisões, exageros e mentiras que políticos que estão concorrendo a cargos nacionais podem dizer sem maiores consequências. Isso é uma ameaça mais séria ao poder do que as informações evidentemente falsas publicadas por pequena quantidade de sites. O fact-checking terá poder durante as eleições. Minha pesquisa com Brendan Young mostrou que o fact-checking pode ser uma ferramenta muito poderosa, mas não faz todas as mentiras e os políticos desaparecerem. Só funciona nas margens, mas é nas margens que se perde ou se ganha uma eleição. Se as intenções de voto estão em 51% a 49% em um sistema bipartidário, pode causar um efeito muito profundo, mesmo que, pelas porcentagens, o efeito pareça pequeno. Pessoas expostas ao fact-checking, de acordo com a nossa pesquisa, são mais informadas e têm crenças factuais mais precisas. Também temos um estudo que aponta que, quando políticos estão cientes de que estão sendo checados, eles são lembrados de que podem ser vistos como alguém que não fala a verdade, pode representar uma ameaça à reputação. Fact-checking brasileiras foram atacadas por conservadores. Como isso influencia na percepção de notícias falsas? É um problema. Acontece o mesmo nos Estados Unidos. É uma clara tentativa de tentar desacreditar a fonte para desacreditar a mensagem. É só um dos problemas que o fact-checking vai enfrentar. Cabe aos checadores ter certeza que estão suficientemente embasados e cientes de seus próprios vieses para ter certeza de que estão avaliando a veracidade de declarações de políticos de todo o espectro ideológico. Essa é a melhor defesa, fazer fact-checking de alta qualidade. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.